Você acredita no mal? Não aquele que aparece nos filmes, mas o mal real, invisível, que se esconde nas sombras da mente e da alma? Hoje, vamos mergulhar num universo pouco conhecido, onde a fé é colocada à prova e o silêncio carrega gritos que não se ouvem. Você vai entender o que é um exorcista, como alguém se torna um, e conhecer casos reais e assustadores de possessões que desafiaram a lógica. Antes de começarmos, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, toda semana trazemos histórias que desafiam a realidade, e essa com certeza vai mexer com você. Um exorcista não é um personagem de filme, não é um aventureiro de batina, nem um místico de olhos arregalados. É, antes de tudo, um homem treinado, preparado e autorizado para enfrentar o mal invisível. Aquele mal que, segundo crenças milenares, se infiltra nos corpos, nas casas, nos objetos e até mesmo nas palavras. O exorcista é, na visão da Igreja Católica, o último elo entre o divino e o inferno, quando tudo mais parece ter falhado. A palavra exorcismo vem do grego exorkizein, que significa conjurar ou fazer jurar. Desde a antiguidade há relatos de rituais destinados a expulsar espíritos malignos. No Egito, os sacerdotes já realizavam cerimônias para afastar entidades que causavam doenças. Na Babilônia, havia inscrições em tabuletas que descreviam possessões demoníacas. E na Índia antiga, textos hindus relatavam métodos para libertar pessoas atormentadas por forças invisíveis. Mesmo nas culturas indígenas, em tribos da Amazônia ou do Congo, há relatos de pajés que confrontavam entidades desconhecidas que tomavam os corpos dos vivos. Mas foi com o cristianismo que o exorcismo ganhou forma canônica. Segundo os evangelhos, o próprio Jesus Cristo realizou exorcismos. Ele expulsava demônios com autoridade, apenas com palavras. Em uma passagem famosa, ele retira um espírito maligno de um homem possuído em Cafarnaum. Em outra, envia uma legião de demônios para dentro de porcos que se jogam ao mar. Esses eventos fundaram o que séculos mais tarde se tornaria o ministério do exorcismo na Igreja Católica. Para se tornar exorcista, o caminho não é simples. Primeiro, é necessário ser padre ordenado. Depois, deve-se ter uma vida de oração constante, fé profunda e conhecimento teológico sólido. Mas nada disso é suficiente se não houver o chamado. Apenas o bispo pode autorizar um padre a atuar como exorcista. E mesmo entre os escolhidos, muitos recusam. Não por covardia, mas por discernimento. Porque o verdadeiro exorcista não enfrenta apenas gritos ou manifestações físicas. Ele encara algo que tenta se esconder por trás do sofrimento humano, algo que manipula, que engana, que sussurra verdades distorcidas no escuro. O demônio, dizem eles, é mestre na arte da dúvida. Os relatos de exorcismos verdadeiros são inquietantes. Na Itália, um caso ficou famoso. Uma mulher de 46 anos, aparentemente normal, começou a ouvir vozes e ter ataques de pânico. Quando médicos e psiquiatras falharam, um exorcista foi chamado. Durante as sessões, ela falava línguas desconhecidas, como aramaico e latim, e revelava pecados íntimos dos presentes. Foram necessários mais de 50 encontros até que ela fosse declarada liberta. No Brasil, há casos documentados também. Em 2013, em São Paulo, um padre autorizou a divulgação de partes de um ritual. O vídeo, apesar de censurado, mostrava uma jovem se contorcendo com força desumana, proferindo frases desconexas. O que mais chamou a atenção foi o momento em que ela, que nunca estudou línguas estrangeiras, começou a recitar trechos de uma oração em grego antigo. Médicos que assistiram às imagens disseram ser impossível fingir aquilo por tanto tempo, com tamanha intensidade. E mesmo assim, nenhum laudo psiquiátrico encontrou uma explicação definitiva. Existem exorcismos menores também.
O batismo católico, por exemplo, inclui orações de libertação. Em algumas casas, padres realizam exorcismos para abençoar ambientes onde há relatos de vozes, sombras ou sensações ruins. Mas os grandes casos, os que envolvem possessão, são raros. A Igreja exige que, antes de qualquer ritual, o paciente passe por psiquiatras, psicólogos e médicos. Só quando todas as explicações racionais se esgotam é que se considera o exorcismo. Na cultura popular, o tema do exorcismo virou febre com o lançamento do filme O Exorcista, em 1973, baseado em um caso real ocorrido nos Estados Unidos na década de 1940. O filme chocou o mundo. A história de um menino possuído, tratado por padres jesuítas, inspirou o autor William Peter Blatty a escrever o romance que daria origem à obra cinematográfica. Nos bastidores do filme, muitos relataram eventos estranhos, incêndios sem causa, mortes súbitas e atrasos inexplicáveis nas filmagens. A produção foi marcada por uma aura de medo que ultrapassava a ficção. Desde então, muitos outros filmes surgiram. Mas o que há por trás do espetáculo é algo que continua sendo levado muito a sério dentro da Igreja. O Vaticano, inclusive, mantém cursos anuais para treinar exorcistas. O mais famoso deles é realizado na Pontifícia Universidade Regina Apostolorum, em Roma. Lá, padres do mundo inteiro se reúnem para aprender como enfrentar o mal invisível, ouvindo especialistas em teologia, psiquiatria e demonologia. Ao longo dos séculos, os relatos se multiplicam. Em 1634, na França, o caso das freiras de Loudun escandalizou a população. Um grupo de religiosas afirmou estar possuído por demônios e acusaram o padre Urbain Grandier de ser o responsável. Ele foi torturado e queimado vivo, mas até hoje o episódio divide opiniões. Foi histeria coletiva, conspiração ou um exorcismo verdadeiro? Já em 1928, nos Estados Unidos, o caso de Anna Eklund ficou conhecido como um dos mais documentados da história. O exorcismo durou 23 dias. Durante o ritual, testemunhas relataram levitação, gritos com múltiplas vozes e até mesmo alterações faciais. Mesmo assim, para muitos, tudo isso não passa de psicose, sugestionamento ou atuação. A ciência vê os casos de possessão como doenças psiquiátricas mal compreendidas. Transtorno dissociativo de identidade, esquizofrenia e epilepsia do lobo temporal são algumas das hipóteses levantadas para explicar os sintomas. Mas, mesmo entre médicos, há quem reconheça que alguns casos fogem ao comum. É nesse espaço entre o visível e o invisível que o exorcista atua. Ele não tem superpoderes, mas carrega consigo um arsenal simbólico, o crucifixo, a estola roxa, a Bíblia, a água benta e a fé. Ele não grita, não ataca, não responde às provocações. Reza, insiste, persevera. O verdadeiro exorcismo é, acima de tudo, uma batalha silenciosa de resistência. E é por isso que poucos suportam esse ofício por muito tempo. Muitos exorcistas vivem em silêncio, escondendo suas experiências até da própria família. Dizem que depois de um tempo, o mal tenta se infiltrar em sonhos, em ruídos da casa, em coincidências que assustam. Outros relatam sentir cheiros de enxofre ou presenças em locais onde jamais deveriam estar. Para esses homens, o inimigo não usa uniforme, mas sabe onde atingir. Ele conhece cada fraqueza humana, cada tentação não vencida, e mesmo assim, dia após dia, o exorcista volta. Com a Bíblia na mão, ele encara o que ninguém quer ver. Por fé, por coragem, e, acima de tudo, porque acredita que o bem não pode ser omisso diante do mal. Se você chegou até aqui, lembre-se, o exorcismo real não é feito para impressionar, é feito para libertar. Não é espetáculo, é missão. Não é grito, é silêncio que resiste. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal,
ative o sininho e compartilhe com quem também se interessa por histórias profundas, sombrias e reais. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E que a luz esteja sempre com você. O exorcismo continua sendo um dos maiores mistérios da fé. Há quem duvide, há quem tema. Mas para aqueles que já presenciaram o inexplicável, o mal tem nome, rosto e voz. E os exorcistas seguem enfrentando-o, com coragem, oração e silêncio. Se essa história te intrigou, se te fez pensar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui você encontra o que não vê em lugar nenhum. Relatos profundos, histórias verdadeiras e perguntas que nem sempre têm resposta. Até o próximo vídeo. E que a luz te acompanhe.